Vamos então agora iniciar a nossa estratificação de gengiva. E agora a gente tem que obedecer alguns pontos. A face vestibular da gengiva, os zênites gengivais, eles já foram pré-determinados pela nossa maquete. Então a gente tem que seguir aquilo que a nossa maquete nos diz. Entretanto, tem uma forma também da gente compreender aonde o nosso zênite vai passar em relação à papila interproximal. Então quando a gente pega aonde vai ser a nossa papila interproximal até a área mais alta do zênite, tem em média 5 milímetros. Então essa é uma informação muito importante para você que está fazendo uma prótese total e às vezes fica na dúvida: será que eu estendo mais o meu zênite cervical? Será que eu puxo um pouco mais a minha papila para cima, para baixo, para onde fica? E a papila interproximal tende a acabar entre a face cervical do seu dente e o início do terço médio. Então, entre a face cervical e o início do terço médio, a papila acaba por ali. Então, dali até o teu zênite vai ter, em média, 5 milímetros. Tem que levar em consideração, cada boca é uma boca, cada prótese é uma prótese. No caso de reabilitações totais, essa é uma métrica que você pode seguir, que isso vai te ajudar a ganhar bastante naturalidade no teu caso no dia a dia. Bom, então eu vou começar a estratificação agora, vou voltar a utilizar o Tissue 5, que é uma gengiva mais cromatizada, entre o terço cervical e o terço médio, na transição entre os dois terços do dente. Dali para baixo eu vou puxar minha Tissue 5, vou avançar com ela seguindo a minha linha de ângulo, no caso mesial de cada dente, sendo centrais, sendo central e lateral, distal e mesial, e dali por diante vai ser dessa maneira. E vou estendê-la até próximo ao fundo de vestíbulo. Por quê? No fundo de vestíbulo eu vou utilizar uma massa ainda mais cromatizada, que é o Tissue 6. O Tissue 6 ainda é mais avermelhado, porque geralmente o fundo de vestíbulo é muito mais irrigado sanguineamente. Então, portanto, ele tem uma coloração ainda mais forte, mais avermelhada. E depois vou recobrir toda a minha face vestibular com Tissue 2, só que agora eu vou fazer umas marcações muito importantes. Eu vou puxar por cima do meu Tissue, na divisa entre o terço cervical e o terço médio do dente, o meu Tissue 2, e vou começar a trazê-lo em diagonal nos dentes centrais, em direção à cervical, e vou botar como se fosse um triângulo. Vou botar essa massa nessa posição, depois eu vou botar a massa cervical na posição um pouco diagonalizada e depois a massa distal unindo todas as três. E dessa forma eu vou criar forma gengival para cada dente meu. Essa é uma técnica para você conseguir fazer uma gengiva rapidamente e bastante natural. Depois disso, você vai fazer uma leve pressão na parte mais baixa da tua gengiva para pressioná-la contra o seu dente, para você fazer ali uma papila, fazer a tua gengiva livre nessa região. Então você vai criar uma papila nessa parte e vai construir dessa maneira.
Depois de ter feito tudo isso, uma coisa muito importante para você criar a casca de laranja, o efeito casca de laranja na tua gengiva, é você trabalhar o controle de umidade da tua gengiva. Se a tua gengiva estiver muito seca, não vai funcionar o efeito casca de laranja, porque na hora que você bater o pincel ali, se ela estiver muito seca, ela vai quebrar. Então, se ela estiver muito hidratada, o que ela vai fazer? Ela vai derreter, porque ela vai sentir mais vibração sobre ela e você vai perder a anatomia que você já fez na tua gengiva. O que eu te aconselho fazer é, passe novamente esse pincel de pintura, você vai criar uma leve umidade, porque quando você passa ele, você vibra as partículas, então a tua gengiva vai ficar um pouco mais úmida, e aí você vem batendo ele para criar o efeito casca de laranja. Lembrando sempre, eu aqui exagerei ele bastante para que nas fotos eu pudesse mostrar para vocês o resultado final. Mas esse efeito casca de laranja ele fica geralmente nessa região interradicular e em fundo de fossa. Não tem muito esse efeito na gengiva livre, nas papilas, não é? E também nas bossas radiculares, esse efeito não consta ali. Então eu fiz ele mais forte, mais grosseiro, para que vocês pudessem ver, esse é o efeito que é criado. E se acontecer de vocês baterem ele numa posição em que vocês não querem, com um pincel de cerâmica mesmo, você vem, corrige e dá uma leve passada. Bom, e depois então de fazer toda a minha gengiva, o que eu vvou fazer é, eu vou usar a Tissul 3, que é uma gengiva um pouco mais pálida, né, pra gente conseguir fazer aqui uns efeitos gengivais, e eu vou dar pontinhos na minha cerâmica e vou puxá-los para baixo, direção inciso cervical, porque dessa maneira vai dar a impressão da nossa gengiva ter um pouco mais de volume nessa região de bossa cervical. E pronto, temos pronta aqui novamente a nossa prótese para levar para a segunda queima. E agora vamos fazer a segunda queima. Nesse momento não fazemos controle de contração, isso é importante de levar em consideração, não terá controle de contração neste momento. E agora vamos levar a segunda queima e vamos fazer essa queima exatamente igual à primeira e já vemos qual é que é o resultado que vai sair do forno.